que tal como a antropologia se utiliza de uma metodologia que conduz todos os pesquisadores e pesquisadoras a produzir um certo tipo de conteúdo sobre a cultura, a produzir um certo tipo de descrição, né? Assim como a gente tem, por exemplo, sei lá, desde uma receita de bolo até um manual de manutenção de uma máquina, ele te mostra um caminho e orienta a seguir aquele caminho, aquele passo a passo, né, aquela série de etapas, para você ter um resultado otimizado, ou um resultado eficiente, ou um resultado de aqueles todos que já fizeram daquela forma chegaram às mesmas conclusões, né? E os modos de produção de uma outra pedagogia, uma forma que possa entender a pedagogia, possa entender a didática de uma maneira que inclua a diferença, inclua a alteridade, inclua problemas que estão para além do modelo que a gente está criticando, esse modelo hegemônico, modelo homogeneizador, modelo que formata pessoas, né, e condiciona elas a pensar e operar e praticar as mesmas coisas. Quando a gente pensa desse ponto de vista, a gente pensa que métodos, e sejam quais forem, ou técnicas, inclusive, sejam quais forem, conduzam pessoas a fazerem as mesmas coisas, sempre, porque tomam os mesmos resultados. Então, vamos pegar a coisa mais simples, a receita de bolo. Se eu vou fazer uma receita de uma comida, fazer uma receita da mesma comida e vai fazer exatamente a mesma, a chance, se a gente seguir criteriosamente os mesmos ingredientes, com as mesmas etapas, usando até instrumentos, que a galera da culinária, eles usam um termômetro, eles usam um medidor milimétrico, vai sair com quase 100% de chance, né, no mesmo forno, tudo vai sair exatamente o mesmo bolo, vai sair exatamente a mesma comida, né? E aí que a gente tem o problema. A educação, com as suas metodologias, com o seu processo didático, e a etnografia, com o seu modelo de pesquisa baseado na etnografia, chegam aos mesmos resultados? Será que a gente não deveria produzir uma crítica aos métodos? E começar a olhar com mais atenção para as metodologias, refletir sobre essas metodologias, criticar as técnicas, entender o quanto elas nos condicionam, e não como foi nos conduzido a pensar, não, mas é tentar, que é o que nos conduzem a pensar, né? Para você ser um pesquisador de ponta ou ter grandes sacadas, insights geniais, você precisa fazer a medida perfeita entre teoria e prática, entre teoria e metodologia, a tentar fazer o ajuste mais fino possível entre as duas e tirar os melhores resultados. Nem sempre, diversos autores acreditam que não, que teoria é praticada de uma certa forma e que a metodologia é praticada com uma certa teoria. Existe teoria para se praticar, ou seja, tem pressupostos epistemológicos para se praticar uma técnica de pesquisa, uma metodologia, uma técnica de ensino. Assim como para exercitar a reflexão teórica e construir teoria, construir abstração, tem metodologias inclusive, indo lá para os pós-coloniais, de colonização do pensamento. Então, a gente pode chegar nessa reflexão, nessa pergunta que tu nos trouxe. Será que o que a gente deve chegar à conclusão é tentar encontrar essa medida perfeita entre teoria e prática, entre teoria e etnografia, ou pôr em questão, pôr em xeque, né, pôr em relevo as técnicas metodológicas e as metodologias dos procedimentos de pesquisa? Eu tenho levantado a questão de que a gente tem que criticar as metodologias. A gente tem que olhar para as metodologias como grandes caminhos de condicionamento, de homogeneização das nossas produções, e romper com essas metodologias e tentar fazer os nossos próprios caminhos, produzir as nossas novas conexões. E esses autores e autoras da educação, para mim, têm pensado muito isso. Porque cada contexto de cada relação é única, de cada relação professor-aluno, entre estudantes, cada sala de aula é única, e que não tem uma receita, não existe um caminho seguro,
Existem inúmeros caminhos possíveis, e cada um de nós vai traçar, né? Cada um de nós vai traçar esses caminhos. E, inclusive, é criticando e analisando os caminhos que já foram traçados, e invertendo eles e modificando eles, que a gente encontra os nossos próprios caminhos. Inclusive, nossas próprias técnicas de dar aula, nossas próprias técnicas de didática, né? Então, também isso, dar aula, existe um modelo? Não. Talvez para algumas pessoas, fazer um PowerPoint não é bom. Eu dava aula sem PowerPoint, por exemplo, antes, tranquilamente, e achava bom. Talvez até quando voltar para a aula presencial, eu vou largar o PowerPoint. Porque o PowerPoint, nesse modelo, então eu tive que modificar a minha técnica. Então, cada um também vai aliando ao seu, a sua potencialidade, né? A sua história, as suas condições de vida e de capacidades e de segurança para estar fazendo isso, porque demanda uma segurança gigantesca. É muito difícil falar para um público, né, com segurança, né, porque, inclusive, é lhe imposto, como professor, um poder quase sobre-humano, de que você tem todo o conhecimento do mundo, toda a segurança, você sabe sobre tudo que você está falando. Sendo que a gente sabe perfeitamente que a gente não sabe sobre tudo que a gente está falando. Né? Inclusive, as coisas como a gente às vezes se prepara muito bem para falar e esquece, às vezes, no momento. Né? Então,